Preciso te atualizar também sobre o Corinthians e um rumor de que dois atletas já teriam passado por exames médicos e estão prestes a serem anunciados. Rodrigo Garro se envolve em acidente que termina em morte na Argentina. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história envolvendo o meio atacante do Corinthians. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Olympique de Marseille acabou com o sonho de alguns brasileiros ao fechar a contratação do zagueiro Luiz Felipe. Atleta que rescindiu seu contrato recentemente com o Al Ittihad e estava nos planos de pelo menos Corinthians e Cruzeiro. Preciso falar agora sobre a tragédia envolvendo o Rodrigo Garro, meio atacante do Corinthians. Ele comemorava seu aniversário na cidade de La Pampa, na Argentina, a mais ou menos 800 quilômetros de Buenos Aires. É a cidade onde o Garro nasceu. E durante a madrugada desse domingo, voltando para casa numa Dodge Ram, ele acabou colidindo com uma moto. E o motociclista de 30 anos de idade acabou falecendo no local. O Garro foi levado a uma polícia, prestou depoimento, ficou por um tempo lá e acabou sendo solto durante a tarde. Ficou comprovado que o Garro havia testado positivo para álcool, 0,54 gramas de álcool por litro de sangue. Não é um valor muito alto, mas na província de La Pampa, a tolerância de álcool para dirigir é zero. O fato de não ser uma taxa muito alta pode não causar tantos problemas ao Garro, mas qualquer prognóstico ou previsão nesse momento é prematura. Tudo está sendo investigado. Há quem garanta, por exemplo, que o motociclista não era o dono da moto, que a moto não tinha luzes, ele estava sem capacete e ainda há quem diga que ele portava drogas. Tudo está sendo investigado, estudado. O que mais me chamou a atenção é onde a moto bateu no carro. As primeiras informações davam conta de que o carro do Garro e a moto estavam de frente um para o outro. Só que a batida se deu na porta do passageiro. Enfim, acho que a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O Corinthians já se posicionou, dizendo que está aguardando por investigações e que vai apoiar o jogador. O Garro pode conseguir sair da Argentina desde que comprove residência fixa no Brasil e fica à disposição das autoridades. Finalzinho do período de férias do meio atacante corintiano, ele é aguardado na próxima semana lá no CT Alvinegro para o início dos treinamentos. Você pensa o que sobre essa história? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Bora falar agora sobre o Corinthians para responder algumas perguntas que me fizeram pelas redes sociais. Muita gente marcando uma conta no Twitter chamada Sangue no Olho Oficial, que cobre o Corinthians e afirmou que dois jogadores passaram por exames médicos na última sexta-feira e devem ser anunciados como reforços do Corinthians entre segunda e terça-feira. Confesso que nunca havia ouvido falar dessa conta, mas diante das marcações de vocês, fui conferir com pessoas do Corinthians. E duas fontes diferentes asseguraram que nenhum atleta fez exames médicos na sexta-feira. Pode ser um despiste? Pode, mas especialmente uma dessas fontes é alguém em quem eu confio bastante. Não teria motivo para ela mentir, a menos que o Corinthians estivesse fazendo um baita mistério. Não acredito nessa possibilidade. Corinthians que tem feito alguns movimentos no mercado, mas encontrado bastante dificuldade para contratar, especialmente por conta da capacidade financeira. O Timão investiu mais do que poderia na temporada passada, contra o risco de rebaixamento. O Augusto Melo percebeu que a conta não vai fechar e decidiu fazer um ano de 2025 mais modesto, especialmente em relação a contratações. O principal objetivo é a manutenção dos atuais titulares. Mesmo com Breno Bidon e Yuri Alberto sendo especulados, a tentativa é de que os dois fiquem. Tratativas por Pogba esfriaram, não deve haver novidade tão cedo, até porque o meio-campista francês só pode voltar a jogar em março do ano que vem. Ele quer esperar mais próximo do período de fim da suspensão por doping para avaliar as propostas e entender qual será o seu futuro. Também já contei para vocês que o Corinthians desistiu da contratação de um lateral direito. A ideia é entender que o que o Léo Maná será capaz de fazer como reserva do Mateuzinho antes de ir ao mercado em busca dessa posição. Sobre zagueiro, a negociação com o Davi Luiz esfriou. A verdade é que o Corinthians se cansou de esperar por uma resposta do defensor, que deixou o Flamengo e está em busca de outras alternativas no mercado. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que fez proposta de empréstimo ao FC Cincinnati.
O alvo é Luciano Costa, meio atacante argentino de 30 anos de idade. Se você assistir aos lances, aos melhores momentos do Luciano Costa, vai se encantar. Extremamente baixinho, muito habilidoso, sai para os dois lados e costura os adversários como poucos. Me lembra o Soteldo na versão melhorada. Pode jogar como meio atacante, pode jogar como ponta esquerda ou ponta direita. A proposta do Corinthians é por empréstimo de uma temporada nos moldes adotados no acordo com Thales Magno e New York City. Outro atleta que defendia um clube americano que chegou por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Se ele bater algumas metas, essa opção se transforma em obrigação. Corinthians aguarda uma resposta do time dele, do FC Cincinnati, mas já posso contar para vocês que existe enorme esforço, especialmente do Ramon Dias, para que esse negócio aconteça. O treinador argentino que conhece o Luciano Costa há bastante tempo entende que o meio atacante seria muito mais importante, por exemplo, do que Paul Pogba. Só para encerrar o noticiário do Corinthians, Conselho Deliberativo ou parte do Conselho Deliberativo do Corinthians muito irritado com a negociação feita por Augusto Melo em relação a Fagner. Primeiro, porque ele quebra uma promessa feita na campanha, de que não emprestaria de graça jogadores, muito menos pagaria os salários. Pois o Fagner vai jogar de graça no Cruzeiro com metade dos vencimentos pagos pelo Timão. Para piorar, e é aqui que requer esse documento enviado para o presidente do conselho exigindo explicações por parte do Augusto, os conselheiros corintianos querem saber por que o Corinthians renovou o contrato do Fagner na metade do ano passado sem a menor necessidade, para depois emprestá-lo com pagamento de parte dos salários. Eles também querem saber se vai haver pagamento de comissões na renovação do contrato assinado na metade do ano e quais são as garantias de que o Timão vai bancar todos esses valores durante o contrato de empréstimo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians desistindo da contratação de um lateral direito. Mas Nicola, o Timão não perdeu o Fagner, sim, mas decisão interna é de observar como é que o Léo Maná vai se comportar, especialmente no Campeonato Paulista. Para quem não sabe, o Léo Maná é uma velha promessa do futebol corintiano, atleta que está desde o Sub-11. Jogou todas as categorias de base do Timão, foi promovido ao time principal de maneira definitiva depois do título da Copa São Paulo de Juniores na temporada passada, em que o Léo Maná era o capitão. Chegou a jogar em 2024 9 partidas no time principal, e a ideia é que ele seja o reserva imediato do Mateuzinho. Se ele der conta do recado, o Corinthians desiste de vez da contratação de um lateral direito e foca apenas na chegada de mais um zagueiro. Timão que não tem tanta grana para gastar, até por isso essa economia é super importante. Quero contar ainda em relação ao Corinthians e ao Léo Maná, que esse jogador já havia sido observado em 2024 pelo Ajax, só não houve proposta oficial, também porque ele não esteve mais presente no time de cima. Tem mais 1 ano e meio de contrato e com a saída do Fagner, imagina-se, vai jogar mais. Só para complementar em relação ao Corinthians, péssima notícia, Matias Rojas foi anunciado como novo reforço do River Plate, ex-jogador do Corinthians, chega de graça, sem custos, à equipe argentina depois de uma passagem discreta pelo Inter Miami. E a péssima notícia se dá porque a qualquer momento a FIFA vai determinar que o Corinthians banque 40 milhões de reais ao meio atacante paraguaio, que foi à justiça requerendo tudo que o Corinthians devia e os salários até o fim do contrato. Negócio tenebroso feito por Augusto Melo e companhia. Então é isso aí, galera. Ficamos com um giro de notícias do Timão, notícias atualizadíssimas do Corinthians. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui, beleza? Um bom domingo aí para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vamos que vamos.